de Jesus Cristo. Amém? Estamos aí, mais uma vez, a falar desse Jesus maravilhoso que morreu por você, morreu por mim, na cruz do Calvário, e te deu uma oportunidade de ir para o céu junto com Ele. João 14 fala que Ele preparou um lugar para você e para mim. Um dia a gente vai estar com Ele, mas para isso a gente precisa nascer de novo da água e do Espírito. É fundamental. Eu quero falar uma coisa com vocês, que um ditado que o mundo traz, a gente colhe, né? Boas intenções, o inferno está cheio. Será que é mesmo? Não é bem assim, não. A Bíblia não fala isso, não. Isso não é bíblico, não. Mas a gente pode conversar sobre isso. Vamos louvar o Senhor, amém? Vamos louvar a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor, onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Um lugar onde ninguém me influencia, esse lugar é no Senhor. Amém? Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Eu quero ler a Bíblia, na palavra de Deus, um texto, para a gente poder refletir, que está em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Vamos ver do versículo 18 em diante. Mateus 16, 18 em diante. Mateus 16, 18 em diante. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Amém? Sobre ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado. Isso é um texto muito conhecido, né? Você terá sido ligado nos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar da terra terá sido desligado no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro chamou
Jesus à parte, chamou ele no cantinho e começou a repreender Jesus, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. É muito importante isso, amém? É fundamental a gente entender isso aqui, mas quando a pessoa lê a Bíblia, a pessoa fica, ué, mas Pedro estava endemoniado? Não é endemoniado, ele estava influenciado, né? Eu estava, não me deixe influenciar, né? Quando você, este lugar é no Senhor, né? Esse lugar no Senhor você não é influenciado, porque o Espírito Santo te dá discernimento. Mas o que eu quero colocar para vocês é coisa rápida, né? A gente está aqui em meia hora para poder ministrar no coração de vocês, na vida de vocês. É sobre a questão de, né, um ditado mundano que fala que se você tem o de boas intenções, o inferno está cheio, né? Qual é a veracidade deste versículo, né? Eu quero separar algumas coisas para a gente poder meditar, para a gente poder entender, né? Só uma coisa, né? Principalmente, né? No capítulo de João, também, versículo 18, Evangelho de João 18, de 10 a 11, diz assim: quando Pedro corta a orelha de Malco para defender Jesus, mais uma vez ele age com zelo, mas sem discernimento. Jesus o repreende: embainha tua espada, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? O ato de Pedro tinha motivação humana e não espiritual. Era contra a vontade do Pai. A intenção de Pedro era qual? Ele tinha boas intenções, né? Pedro tinha boas intenções. Ele queria cortar o soldado, queria matar, ele queria acertar na cabeça do mal, né? Mas olha qual esse contexto todo que influencia a nossa vida. Olha, pensa bem, atenção. Quem era Malco, né? Malco era um sacerdote, ele era candidato a ser sacerdote. Ele, brevemente, ele estava ali, como ele estava chefe daquele grupo de soldados que ia prender Jesus, uma importância muito grande, designado pelo sacerdote. Ele era um soldado, ele era um cara muito importante para prender Jesus. Ele foi escolhido a dedo. E futuramente a intenção desse soldado, ele tinha família, ele precisava da orelha dele, e ele queria era cumprir uma ordenança dada pelo sacerdote. E ali, né, Pedro nem pensou nisso. Pedro estava com a vontade de livrar Jesus Cristo das mãos dos soldados e tentou cortar a cabeça do soldado, mas só que errou. O soldado, eu estava lá na hora, ele virou a cabeça, acertou na orelha, cortou a orelha caiu no chão. A intenção de Pedro era livrar Jesus Cristo. Ele amava Jesus. Até onde foi uma pregação muito boa, amava da forma filo, amigo. Ele amava Jesus, gostava de Jesus. Só que a gente não basta gostar de Jesus somente como amigo, temos que renunciar ao nosso ser humano carnal para poder amar Jesus de forma ágape. E ali, amados, Pedro ainda estava conhecendo Jesus Cristo. Muitas vezes a gente conhece Jesus, mas a gente não se envolve totalmente com os planos de Deus, com a vontade de Deus, que é um fundamental. Então, as intenções de Pedro ali, no momento humana, era uma intenção de livrar Jesus. Mas tinha uma outra, existe um contexto, como eu falei. O Malco não tinha uma família, tinha uma vida, ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava obedecendo a ordem de um sacerdote acima dele. Ele queria ser sacerdote também. O Malco era uma pessoa boa. E aí acontece isso. Mas ele ia prender Jesus? Como é que ele pode prender Jesus? A gente não pensa assim, né? Jesus fala para a gente orar até pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, para não cometer erros. Então,
nós temos que prestar bem atenção nessas boas intenções que eu quero dizer para você. Intenção não é suficiente. Não é insuficiente. A intenção não é suficiente. Pedro mostra que boa intenção, sem entendimento da vontade de Deus, pode virar um obstáculo. Amém ou não amém? Dá uma glória a Deus aí, aleluia. Ô Marilena, Rosiele, Jesus te abençoe. Ione Viana, Jesus te abençoe. A boa intenção pode tornar-se um obstáculo. Nós temos que ter um contexto. Jesus Cristo traz esse contexto amplo para mim e para a sua vida. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Meu Jesus maravilhoso és, que Ele quer fazer com que nós entendamos a vontade dEle, buscarmos a proximidade dEle, o Espírito dEle, aquilo que fez você nascer de novo. Então, aqui, por exemplo, mal. Jesus pegou a orelha do soldado, botou de volta, eu estava lá, falei com ele, colou a orelha de novo e falou assim, ó, essa orelha aqui vai servir para você. Porque Malco estava decepcionado. Malco estava chateado com tudo, porque ele foi fazer uma ação e de repente perdeu a orelha. Mas quem restituiu ele? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Né? Malco cantava isso. Ele queria a orelha de volta. Como é que ele poderia ser sacerdote? Né? Inclusive o livro de Levítico diz que se você for uma pessoa aleijada, você não pode assumir nada. Isso era a lei de Levítico. Então ele queria a orelha de volta. Ia fazer... Quem que restaurou a vida dele? Você acha que ele esqueceu Jesus? Você acha que Malco esqueceu Jesus? Você acha que Jesus foi maldição para a vida de Malco? Jesus foi uma benção. Eu tenho quase certeza, amados, que Malco se tornou um cristão em virtude dessa situação. Agora, a intenção de Pedro era a intenção de salvar Jesus. Muitas vezes as nossas intenções, elas criam um obstáculo para a vontade de Deus. A vontade de Deus ali que Jesus fosse para a cruz para salvar a mim, pensando em você, pensando em mim. Pedro não estava pensando nada disso. Depois é que ele foi compreender tudo isso. Amém, queridos? É maravilha. A palavra de Deus é bênção, é vida para a minha vida. Então, amado, outra coisa. O coração pode estar cheio de amor humano, mas sem submissão ao plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. Nós podemos estar cheios de amor no nosso coração. Amor por uma pessoa, amor pela família, amor pelo filho, amor pelo... Mas tem muito mais do que isso. Isso é coração carnal. Eu passo por uma situação, Rosiele passa por uma situação, a vontade nossa às vezes é jogar tudo para o alto, amados. A intenção é sair da situação ruim. Amados, quando Deus endureceu o coração do faraó para seguir o povo lá no Egito, para poder matar o povo, a intenção dele era acabar com o povo do Egito. Mas a intenção de Deus, o plano de Deus era outro. Pois Deus não era para botar ele, mas os homens lá chegaram e falaram assim, não tinha sepultura no Egito, eles vão enterrar a gente aqui no Mar Vermelho. Não, o plano de Deus era mostrar a glória dele. Aleluia. João capítulo 9 tem um cego de nascença que as pessoas perguntam, quem pecou, Jesus? Quem pecou? Foi ele ou foi o pai ou o avô para ele nascer cego? Jesus falou assim, ele nasceu cego para que se manifeste nele a glória de Deus. Você é bênção de Deus, você representa a glória de Deus, onde você planta a planta dos seus pés. Deus quer te usar, quer te fazer sal da terra. Amado, quando Jesus fala ser sal da terra, o sal, amados, naquela época, era muito importante, era como ouro, era um ouro branco, chamado de ouro branco, era maravilhoso, porque ele servia para, ele não tinha geladeira, ele tinha um valor tremendo. É isso que você tem, você é valorizado pelo Espírito de Cristo que habita em você. Nós não temos noção desse Espírito Santo. Ele não é menor do que Deus, ele não é menor que Jesus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles três em um. É três em um, estado sólido, líquido, gasoso. A água é assim. Jesus te abençoe, minha irmã. Jesus te abençoe.
O próprio Jesus mostra que discernir a vontade do Pai é mais importante do que agir por impulso, né? É mais importante do que agir por impulso. A vontade, discernir a vontade de Deus. Uma vez já contei esse testemunho que eu estava na barca Rio-Niterói e de repente estava tudo fechado, aquela neblina, a barca não via. De repente a barca, bom, aí a outra, bom. Eu falei, ih, rapaz, tinha duas barcas, uma ia bater na outra. Bom, bom, bom. Aí começou a se aproximar a buzina, a pessoa ficou desesperado. Eu falei, Jesus, o que é que eu faço? Quando nós olhamos, a outra barca vem de frente, uma para a outra. Eu falei, todo mundo correu lá para trás. Aí Jesus falou, fica aí, segura aí. O que aconteceu? Eu ouvi a voz de Deus. Aí quando a barca fez assim, uma virou para cá, outra virou para lá. Bateu lá atrás, caiu um monte de gente andando. E eu fiquei ali para ajudar as pessoas. Jesus te chamou para ser ajudador, pacificador, abençoador, testemunha. É isso que Jesus chamou você, no meio da tua família, no meio da tua igreja. Não para você ser melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém é só Jesus. Amém, queridos? Então, amados, outro ponto importante. A lição não é suficiente. A lição. Intenção não é suficiente. Pedro tinha boas intenções, mas a intenção não é suficiente. A diferença entre zelo humano e obediência espiritual. Presta bem atenção. A diferença entre zelo humano e obediência espiritual. O que é o zelo humano? Reage pela emoção. Tenta resolver na força, ainda que pareça correto. Ou na força da força, ou na força da palavra, ou na força do impulso, ou na ira. O que Paulo fala do ira? Irai-vos, mas não pequei. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa, não deixa passar um dia. Porque na ira você toma decisões erradas. Então, amado, tomar decisão por zelo humano, carnal, com certeza você pode estar tomando uma decisão errada. Você pode até ter boa intenção. Quantas pessoas estão morrendo aí porque um ladrão vai lá, bota uma arma, a pessoa vai, luta e faz, acontece, de repente leva um tiro e morre. A intenção dele foi se livrar. A intenção dele foi, poxa, eu lutava isso, lutava aquilo, podia virar. Já conheci um cara que foi faixa preta de karatê, lutou com o bandido deu uma surra no bandido, ficou todo mundo contando, depois ficava contando história. Chegou um dia que o bandido voltou lá, não perguntou duas vezes, entrou e deu tiro nele e matou ele. Meu Deus, 21 anos, rapaz, colega meu. Então isso não é boa intenção, ela não resolve a situação se for zelo humano. O que é obediência espiritual? Espera, difícil a gente esperar, conta de 1 até 10, discerne e se submete ao plano de Deus, mesmo quando dói ou nem sentido faz. Né? Quando você não faz nem sentido, mas às vezes você espera. Não é fácil não, amados. Eu estou passando por uma situação que tem horas que eu fico, parece dar vontade de chutar o balde, de fazer isso, fazer aquilo, mas eu tenho que aguardar no Senhor. Né? O médico falou uma coisa, eu vou chegar, vou contra o médico? Não posso ir contra o médico, eu só oro ao Senhor. Senhor, será que o médico está certo? Ele mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, eu estou passando mal, eu estou fazendo isso, estou sentindo aquilo, eu vou ligar para o médico. Jesus, quando curou os 10 leprosos, ele falou o quê? Vai até o médico lá, vai até o sacerdote, pega uma carta, né? Para você ser livre. Deixa ele testemunhar você. Não, Jesus te curou, eu estou curado, Deus me abençoe, louvado seja o nome do Senhor, não preciso de médico, não preciso de nada. As intenções, às vezes, da pessoa é até testemunhar de Deus. É até falar, pô, glória a Deus, aleluia, Jesus me curou, então, de repente volta a doença, por algum motivo. E a situação fica pior, a emenda, do que o soneto. Já ouviu falar isso? É um ditado também. Deus quer fazer com que nós possamos esperar confiantemente no Senhor, no tempo certo, na hora certa, e buscar, bater a porta do trono, porque Ele fala, Ele está vivo. E Ele colocou dentro de você, eu até falei com os jovens na semana passada, um chip. Não é um chip, lógico que não é, mas é um contato com você. É o Espírito de Deus que vai revelar a você.
Ele fala as coisas. Eu lembro que domingo eu estava pregando, eu fui ver minha pregação. E quando eu cheguei e falei alguma coisa para uma pessoa assim, de repente eu falei, ué, eu não sabia de nada e falei, e depois eu soube que era verdade o que eu falei. E falei, meu Deus, como é que pode isso? Eu falei para a pessoa, não foi eu que falei não. Pelo que eu vi, eu não sabia de nada, foi Deus que falou através de mim. Deus quer fazer com que você seja usado por Deus, que você esteja certo daquilo que você vai tomar. Às vezes as intenções, as coisas estão convergindo contra você. Nós temos exemplos no Antigo Testamento, tantas situações de convergir. Sansão era uma pessoa que queria destruir os filisteus. Tinha boa intenção, tinha que destruir os inimigos. Nasceu para isso, mas fez de forma errada. E aí, o que aconteceu? As boas intenções viraram contra ele, viraram um obstáculo contra a vida dele. Às vezes queremos proteger quem amamos, impedir sofrimentos, tomar decisões rápidas, mas podemos estar indo contra o próprio Deus, o que Deus está fazendo. Eu lembro de um pastor que foi um homem de Deus, foi um Elias na minha vida. Ele ficou com pena do filho dele, que o filho dele estava sofrendo muito. E ele começou a emprestar dinheiro para o filho dele, fazer tudo. Não deixou o filho dele passar na prova. Bancou o filho dele. O que aconteceu, irmãos? Bancou o filho dele. Deus falou com ele depois que ele mesmo ficou na prova. Mas por quê, pastor? Ele não quis ajudar o filho? Quis. Mas Deus queria tratar do filho dele. Deus estava deixando ele numa situação difícil porque ele precisava aprender. Nós, rapaz, nós somos servos de Deus para aprender no deserto, nas tempestades, nas lutas. E quando alguém tenta impedir isso de você, teu pai, tua mãe, teu filho, você acaba ficando tolhido. Você lembra da ilustração da borboleta? Teve acho que foi um botânico, não, foi uma pessoa que trabalha com isso, né? Ele viu a borboleta saindo da lagarta, saindo da explosão. E ele ficou vendo, admirado, né? Aí começou a romper o casulo e a asa dela começou a bater para fora. Mas ainda o casulo estava impedindo. E ela estava fazendo força para tirar a asinha dela, fazendo assim, mas não conseguia voar, não conseguia sair do casulo, estava preso. Então, um tempão ali, ó, parado ali, e ela tentando sair do casulo, não conseguia. Aí chega, não foi botânico, é outra pessoa. Ele foi lá, quando ele olhou, ele falou, coitadinha, vou ajudar. Foi lá, pegou um bisturizinho, cortou a asa, fez assim. O que aconteceu? A borboleta nunca voou. Por quê, pastor? Porque aquele exercício que ela estava fazendo era justamente para fortalecer a musculatura, para ela poder, quando saísse do casulo, ela poder voar. Deus faz isso na sua vida. Alguém ora para Deus não permitir uma dor, mas a dor é o caminho da lapidação. Queremos livrar alguém de uma disciplina, mas é justamente isso que vai restaurar essa pessoa. Naamã quis mergulhar 7 vezes, mas era necessário. Até que quando ele mergulhou na 7ª vez, ele reconheceu que Jesus, que Deus é o Senhor. Amém? Vou deixar vocês com essa mensagem para orar por vocês. Pedir a Deus para abençoar a vida de vocês, para você também, talvez você conheça alguém que precisa de uma palavra dessa, né? Pastor, eu lembro. Compartilha isso. Eu vou botar no YouTube, logo depois eu vou botar no YouTube essa mensagem para você compartilhar, porque tem gente que precisa ouvir a palavra de Deus. E você é um veículo. Às vezes pensa que eu que sou, não, o veículo pode ser você. Você é um mais veículo do que eu. Talvez você conheça mais gente que precisa do que eu. E você vai conseguir compartilhar isso para essas pessoas, e você vai reconhecer. Meu Deus, muito obrigado por aquilo que você passou. Ora, feche os seus olhos. Jesus está aí, Jesus está aqui. O Senhor é Deus.
Ele está em todos os lugares. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu estendo as minhas mãos pelo cada filho teu que ouviu essa mensagem, para que possa entender, ó Pai, que as boas intenções não levam para o inferno, não é? As boas intenções não levam para o inferno. Mas pode ser um obstáculo se você não estiver discernindo a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Portanto, Senhor Deus, abre o coração de cada um dos teus filhos. Envolva-os, ó Pai. Se há alguma situação triste, chateada, que o Senhor tenha, nesse momento, vontade de curar, que o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar, que o Senhor venha mudar essa situação, porque o Senhor é Deus de conversão, o Senhor é o Deus de cura, Tu és um Deus de milagre, Pai. Portanto, eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, cada vida que aqui está, que a Tua glória se manifeste de uma forma poderosa, Senhor Deus, e que nada, absolutamente nada, Senhor Deus, possa impedir o Teu agir para essas vidas, Pai. Fala com cada um, Pai. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor quiser, Senhor Deus, se manifestar, o Senhor se manifesta. Tu és um Deus, ó Pai, que atua no secreto. Tu és um Deus, ó Pai, que atua, Pai, de forma tão poderosa, Senhor Deus, que nós pensamos de uma forma e o Senhor faz de outra, Pai. Porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor tem direito de fazer da forma como o Senhor quiser, Pai. Portanto, ó Pai, eu coloco diante do Senhor cada vida que aqui está, Pai, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua cura, pedindo, Pai, o Teu amor, Pai. Tu és Deus, ó Pai, tanto na doença quanto na cura, Pai. Tu és um Deus milagroso, Pai. Opera, Pai, na vida dos Teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Jesus, nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus. Connect to the Bluetooth. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Divino, sim, amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus seja contigo e que você tenha boas respostas desse Deus maravilhoso. Paz de Jesus. Tchau, tchau.